Gente, o Piauí é o segundo estado do Nordeste que mais aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo consórcio de veículos da imprensa, credibilidade, né? No entanto, a imunização da segunda dose ainda e da dose de reforço não seguem a dose de reforço, né, desculpe, não seguem no mesmo ritmo. Nós vamos conversar sobre o assunto com o pesquisador da UFP, da Fiocruz, o Dr. Emídio Matos, via Zoom, para avaliar esse quadro, ele já está aí na tela, né? Avaliar esse quadro aqui no Piauí. Boa tarde. Gostaria, então, de saber mais detalhes sobre esse assunto com o senhor. É um prazer recebê-lo aqui no Dia News. A gente vê que a baixa aplicação se dá mais em um grupo específico, que é a população carente. A gente pode iniciar a nossa entrevista falando, dando luz para essa parte aí do tema? Boa tarde mais uma vez. Está me ouvindo bem? Acho que o nosso sinal caiu, daqui a pouco a gente... Pronto. Estamos atualizando aqui. Esse é um assunto muito importante, gente, e que vocês hoje mesmo viram a gente falar aqui da vacinação, né? Que não caminha a passos tão... O ritmo não caminha como nós gostaríamos. Já temos, então, o pesquisador no ar? Já recupera? Muito bem. Agora sim, boa tarde, me ouve bem? Boa tarde, Edna. Boa tarde, telespectadores. Pronto, eu lhe ouço e lhe vejo muito bem. Bom, então podemos abrir jogando luz nessa parte do tema, como eu falei, nessa questão de ter um grupo específico, quais os motivos, né? Porque a gente fica, eu acho que o telespectador também, a gente fica com muita dúvida, por que avança num grupo, não avança no outro, por que as pessoas não estão indo tomar a segunda dose como foram tomar a primeira. Fique à vontade. Bom, Edna e telespectadores, primeiro dizer que a gente teve a notícia boa de ontem para hoje, que o Piauí conseguiu felizmente avançar, felizmente e finalmente, avançar com a primeira dose da vacina. É hoje o segundo estado do Nordeste que mais vacinou com a primeira dose, perdão, mas ainda com um grande problema em relação à segunda dose. E aí tem levantamentos nacionais, e a gente fez um levantamento para a cidade de Teresina, mostrando que o não retorno para a segunda dose não acontece de maneira uniforme em toda a cidade, em todas as regiões de um estado. As regiões mais periféricas, as populações mais vulneráveis economicamente, socialmente, têm retornado menos para a segunda dose. Isso é bastante preocupante, isso é um alerta. E o que a gente discute, né? Que as condições de acesso não são as mesmas. Eu vou citar apenas para exemplificar. A região aqui de Teresina, a região ali da Pedra Mole, da Grande Socopo, tem uma taxa de não retorno, pessoas que não voltaram, da ordem de 45%. Quando eu olho para esses mesmos dados, para a região do Jockey, do bairro de Fátima, essa taxa cai para 17%. Ou seja, as condições das populações de acessarem os postos de vacinação são diferentes. A gente precisa considerar que Teresina está vivendo um caos no transporte público, que a crise sanitária acontece ao mesmo tempo que uma profunda crise social, com pessoas voltando a passar fome, e é preciso que os gestores pensem em estratégias para que essa população mais vulnerável possa efetivamente ter acesso, ter condições de acesso à vacina, para que a gente possa, de maneira uniforme, alcançar essas pessoas. Por que isso é importante? Por que a gente chama a atenção disso? Não se vence uma pandemia vacinando apenas uma parcela da população. É preciso, de fato, imunizar toda a população para que a gente possa efetivamente vencer a pandemia e ir para um outro estágio, que são os cuidados da população que ficou negligenciada ao longo de toda a pandemia, as sequelas da Covid. Então, a gente precisa avançar, ultrapassar esse estágio para chegar nesse novo estágio que a gente precisa chegar. Reconhecendo essa realidade, o que nós vimos desde o início da pandemia algumas críticas em relação à divulgação. A mídia divulga, a imprensa, nós da imprensa divulgamos todos os cuidados que devemos ter em relação ao distanciamento e também à vacinação.
Mas alguns gestores não investem tanto ou não investiram tanto no início da pandemia em campanhas, em divulgação maciça. Pelo menos é assim que eu observo. O senhor acha que esse é um fator muito importante, não só para a periferia? A gente está vendo que as pessoas mais pobres da periferia não estão realmente indo se vacinar, como quem o senhor mesmo citou aí, quem mora no Jockey, quem tem uma situação financeira melhor. Mas, além disso, também não incentivaria, independente dos grupos, que os gestores se preocupassem em fazer uma campanha mais maciça, ainda mais agora que já pode ser uma coisa mais presencial também? Edna, a sua pergunta é excelente, e aí a gente esclarece para o seu telespectador. O Programa Nacional de Imunização no Brasil é um programa criado em 73, é um programa reconhecido no mundo inteiro, de excelência, com excelente cobertura vacinal. Infelizmente, por uma questão de gestão, porque pelo organograma de gestão, quem faz essas campanhas, quem organiza toda a vacinação é o Ministério da Saúde. Isso não houve de maneira efetiva desde o começo da vacinação. E a gente tem sim esse prejuízo. Felizmente, a mídia tradicional tem feito esse trabalho de divulgação, mas não houve uma organização, um planejamento a partir do Ministério da Saúde. E isso certamente traz prejuízo para a campanha de vacinação. A gente tem efetivamente visto isso agora, é evidenciado isso agora, do quanto a gestão pode contribuir ou atrapalhar para uma campanha tão importante como é a campanha de vacinação. Certo. Alguns estados já estudam a liberação da máscara e outros já liberaram, ou pelo menos divulgaram que irão liberar. Como nós vimos ontem, o governador do Maranhão, Flávio Dino, nas mídias sociais dele, falar dessa possibilidade e dessa liberação, né? Sabemos que aqui em Timon ainda vão fazer uma avaliação, depende tanto daqui da Prefeitura de Teresina, como do governo do estado do Piauí. Mas qual é a sua opinião sobre, nesse momento, com esses números que nós divulgamos agora, tanto no vacinômetro como nos números da Secretaria de Saúde do Estado, e o que o senhor, como pesquisador, vem acompanhando no país inteiro e no mundo, como é que o senhor vê, bem aqui no Maranhão, a liberação da máscara, por exemplo? O que pode acontecer se a gente não tiver muito cuidado em fazer essas liberações? Não estou dizendo que não é para liberar, ou que é para liberar no estado vizinho e outros, mas que o senhor, como pesquisador e como da Fiocruz e da Universidade Federal do Piauí, pode falar com bastante propriedade. O que o senhor acha? Edna, é precipitado, né? E aí vou exemplificar. A Europa começou a flexibilizar essas medidas de proteção individual muito cedo, e o que a gente percebe hoje, né, lá na Europa é que ela volta a ser epicentro da pandemia no mundo. Claro que em outra situação, em outras condições, porque também avançou muito em vacinação, então a gente não vai verificar um adoecimento mais grave da população, um aumento muito grande de óbitos, mas voltou a ter um número de casos crescente na Europa. E uma das razões, muito provavelmente, é por conta dessa flexibilização muito cedo. Então, na verdade, o que os dados mostram, que eu inclusive peguei aqui, porque eu tenho aqui do meu lado, eu peguei uma máscara, é que as máscaras são efetivamente uma medida de proteção simples e que impedem ou diminuem o risco de infecção. Então, o que a literatura tem mostrado, o que os pesquisadores têm recomendado é que, ao contrário, as máscaras deveriam estar sendo distribuídas nas unidades de saúde, assim como se distribui camisinha, para que toda a população efetivamente possa ter condição de usar máscara. Ressaltando, a máscara de pano, a máscara de tecido, em algum momento ela foi útil quando faltavam máscaras profissionais no mercado. Hoje, não tem mais problema de abastecimento no mercado e o Estado deveria estar garantindo o acesso, o direito ao acesso de toda a população das máscaras que efetivamente têm um efeito de proteção maior. Porque as vacinas, é preciso que a gente lembre sempre disso. As vacinas protegem do adoecimento grave, protegem do óbito, mas não impedem completamente a infecção pelo vírus. E pessoas que não estão usando máscara ficam mais expostas e podem sim se infectar e podem transmitir para outras pessoas, e assim você não quebra o ciclo de transmissão do vírus.
Certo. Uma última pergunta, por favor. Então, só para reafirmar, na verdade, o que o senhor já está falando, o seu raciocínio. Então, essa liberação também de alguns eventos, e aqui a gente é óbvio que quer que a economia vá para frente, que a economia flua, porque todos nós precisamos, mas é só para a gente ficar bem atento. Esses eventos que estão sendo liberados ao ar livre também são precipitados, na sua opinião? Ou o senhor acha que também, da forma com que os gestores estão orientando, com um evento teste limitado aqui no Piauí e em outros estados, eles podem sim estar dando uma orientação correta ou não? Também é muito perigoso. Edna, eu entendo que é o momento de fazer esse tipo de teste, né? A gente, de fato, tem uma situação melhor, felizmente, mas nós precisaríamos estar monitorando melhor e monitorando testando. A gente está reduzindo o número de testagem. Então, a gente precisa monitorar melhor para, identificando o surto, imediatamente tomar medidas que possam quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Então, e aí, se você me permite, Edna, chamar a atenção para a educação. É preciso dar possibilidade concreta que as escolas, sobretudo as públicas, possam retornar presencialmente. Mas eu vou citar um exemplo, Edna, rapidamente. Um aluno que se infecta hoje, ou que está suspeito, ele precisa ir testar na rede convencional, na rede de saúde convencional. O resultado vai demorar a sair. Enquanto isso, as aulas daquela turma ficam suspensas. Então, deveria ter um olhar concreto para as escolas, uma equipe que fosse testar in loco e rapidamente pudesse confirmar ou não que aquele aluno está infectado e efetivamente suspender as aulas ou permitir o retorno das aulas. Então, a gente precisa, concretamente, colocar a educação como prioridade nas nossas políticas públicas. Muito obrigada, professor Emídio Matos, o senhor que é pesquisador da UFP, da Fiocruz, pelas importantes informações que o senhor nos deu aqui no Dia News. Eu, sinceramente, espero entrevistá-lo mais vezes e que o senhor participe aqui com o Lívio e com os nossos colegas aqui no estúdio. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, saúde para todas e todos. Saúde para todos nós, né? Bom, então vamos ficar atentos, viu? Prestar atenção, né? Não é que não pode usar a máscara de tecido, mas o melhor, se você pode, né, é usar outra máscara, a 3M, N95, enfim, que a gente chama de máscara profissional, né? O problema é a gente poder, né? As pessoas poderem comprar. Então, se os gestores, essa é uma boa ideia, se os gestores puderem abraçar esse projeto e fornecerem para a população, principalmente a mais carente, muito bom.